Olá, pessoal! Estamos eu e Fernanda. Oi, Fer! Oi, gente! Se vocês estavam com saudades dos nossos rostinhos falando da Kidney Week, voltamos com nossas vozes para trazer novidades com mais detalhes para vocês. Então, eu e Fernanda, né, e o Gabriel, para quem não reconheceu, estamos nesse episódio para trazer tudo de mais importante, pelo menos, né, Fer, do que saiu no O que a Kidney gente Week. conseguir, do que a É gente muita coisa, conseguir, gente, vocês né? vão Muita ver. coisa. Vocês já viram um pouquinho no vídeo, né, que assistiu o vídeo, mas é muita coisa, né? A gente estava conversando antes para decidir quais artigos, né, Fer? E a gente decidiu, tipo, priorizar os que já foram publicados pelo fato mesmo de a gente conseguir dar dados mais precisos e porque tinha que ter algum critério para a gente escolher, né? E comentando um ou outro que a gente achou super legal lá que foi apresentado, né? Trabalhos que foram apresentados, mas que não tiveram ainda o artigo mesmo publicado. Para a gente poder dar mais detalhes para vocês. Isso aí. Antes de falar sobre o evento em si, né, eu gostaria de lembrar, né, que a gente estiver ouvindo o nosso episódio ainda em novembro, agora de 2024, né, hoje, dia 6 de novembro, a gente está lançando nossa Black Friday, né, nossa Novembro Nefro Papers, Uhul! com muitas oportunidades de vocês adquirirem nossos cursos com preços muito abaixo do que a gente costuma vender. Tanto combos especiais, né? Combo de DRC com IRA, combo de IRA com distribuidor eletrolítico, combo com todos os nossos cursos, né? Incluindo de prova de título, até também cada um dos cursos individualmente com desconto, né? Entre lá no nosso Instagram, a gente fez um grupo para poder montar um link onde vocês têm acesso às aulas de cada um dos cursos, algumas aulas para terem uma amostra de como funciona as aulas dos cursos, né? Então tem duas do de IRA, duas do de distribuidor eletrolítico, duas de DRC, duas de prova de título, etc., com alguns conteúdos em PDF também. Então a gente sugere que vocês entrem nos grupos, até também para tirarem dúvidas, se vocês quiserem saber mais sobre os cursos. Ótima dica, Gabi. E agora, para começar, né, o evento em si, Fer, o que, que você achou assim do evento? Lembrando que foi em San Diego, né, agora no final de outubro. Ah, eu sou suspeita porque eu adoro congresso. Eu acho que Kidney Week é dos melhores congressos que a gente tem, porque assim, são muitas salas. É até, né, uma coisa que a gente quer ver tudo, né? E muita coisa acontece ao mesmo tempo, mas que tem muita novidade. Você pode, né? Eles têm uma coisa legal que você pode fazer o caminho do que você mais gosta de estudar, se for glomérulo, se for injúria renal aguda, se for DRC, e você pode ir seguindo o cronograma deles se você tiver muito interesse em um só assunto. Mas você também pode, né, pegar um mix de tudo e ir vendo o que te interessa mais nos horários. E é muita coisa mesmo para ver. Minha sessão preferida, obviamente, foi os clinical trials, né? Com as novidades, que é o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. O que que você achou, Gabi? Eu achei também um dos melhores que eu já fui. Muito pela questão da quantidade de novidades de grande impacto, né? Claro que a gente sabe que muitas dessas medicações ainda não estão disponíveis, mas pensando no pipeline, né, digamos assim, de medicações para o futuro, é muito animador, né, na nefrologia. Então, isso é muito animador. A gente teve 4 sessões só de artigos de alto impacto, né? Normalmente é um ou duas. Então, realmente mostra o quanto está crescendo. Mas é um espaço para você ir nas aulas de área básica, para até otimizar coisas da sua pesquisa, né, de áreas que você se aprofunda mais. É um espaço também de discussão de casos clínicos, de discussões de situações onde a gente não tem uma resposta ainda baseada em evidência, onde você vê grandes referências dando a opinião deles em casos, né? Casos com anatopatologia, casos, né, que eu vi de onconefro, né? Você viu também de glomérulo, né? Então, eu acho Sim. também uma parte muito legal, assim, de você ter a oportunidade daquela área ali que você tem mais dúvidas, onde você quer, às vezes, até discutir com um grande nome da área, você também tem essa oportunidade, né? Além disso, também eu achei super interessante que a gente conseguiu ter uma participação um pouco social, né, Fer? Você quer contar da reunião que a gente foi? No after hour, né, digamos assim. Porque assim, além da programação que a gente tem do Congresso, né, a gente consegue participar de outras coisas que podem ou não ser até associadas à indústria, mas de algumas entidades, né, nefrológicas. E teve 2 reuniões que a gente foi da parte de glomérulo, né? Eu e o Gabi somos suspeitos, que a gente adora as duas, mas tem o Gloncon,
que é até um canal, né, internacional que tem no YouTube, que dá para ver aula e que é legal conversar com as pessoas, quanto da sociedade, né, de glomérulo recém-fundada, que foi super interessante, com grandes nomes de glomérulo no mundo. Bem legal mesmo, né? Com Comes e Bebes, né? A gente estava lá com a Juliana Mansur, com o Prício, né? Que são dois grandes nomes também de pesquisa, né? Que fazem muito pesquisa com glomérula e, obviamente, também da área clínica, né? Então foi super legal, tanto porque tinha essa parte mesmo de network, né? Mas como também teve Comes e Bebes, né? E deu pra gente distrair-se um pouco, né, Fer? Sempre um bom ponto. Agora, Sempre. bora começar contando as novidades do Congresso com mais detalhes, Gabi? Conta aí um pouquinho do nosso pipeline de discussão de hoje, Fer. É, né? Como a gente tem muita coisa para falar, a gente não vai conseguir, obviamente, abordar todos os temas, e como o Gabi falou, a gente vai privilegiar os que tiveram, né, já os trabalhos publicados. A gente vai começar falando um pouquinho da parte de glomérulo, falando dos trials de IgA e do trial de ApoL1 e de associação com GESF. Na Só uma coisa, Fer, só sequência, uma coisa, Fer. O Diapo L1 não foi um trial, né? Foi uma coorte, né? é Mas uma um estudo coorte, super robusto. exatamente. Super robusto, Saiu no foi New um grande England. estudo. É isso. Perfeito, isso mesmo, Gabi. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho de doença renal crônica, né? E falando de medicações que podem, né, melhorar e impactar na progressão da doença. Então, a gente vai ter falando um pouquinho sobre finerenona, inibidores de SGLT2 e semaglutida, né? Um pouquinho de cada um. E para finalizar, a gente vai falar sobre um estudo interessante falando de ajuste de banho de potássio na diálise. E acho que é isso, né, Gabi? Tô esquecendo de algum? Eu pensei em comentar também no de IRA, do de e-alerts, né? Ah, é, Eu não só vou pra falar ainda gente se não foi deixar a positivo ou ira de não. fora, né? É, por favor, não é tão difícil ter um trial em IRA, gente. É, então vamos lá. Vamos começar falando dos muitos trabalhos que a gente teve de nefropatia por IgA, né? Exatamente. Então, o engraçado, né? Já tem uns anos que eles vêm fazendo isso, né? É que durante a apresentação, eles publicam o artigo na revista, né? Então, no final da apresentação, eles jogam o QR Code ou uma foto da capa, assim, do artigo, da revista, e falam, e por sinal, o artigo já está disponível, podem baixar agora, né? E nas de E um GA, QR Code. nas DGA isso foi muito frequente, né? Então a gente teve 4 artigos publicados simultaneamente durante a apresentação. Foram 2 no New England Journal of Medicine e 2 no JASN, né? Que é a principal revista da Sociedade Americana de Nefro. Então, realmente, Não foi assim, pouca coisa, não. não foi pouca coisa, não. Artigos de grande impacto, né? Para começar, né, eu queria comentar sobre o Applause, que foi com iptacopan. Isso, o que é o iptacopan, Gabi? Então, o iptacopan, ele é uma medicação que é um inibidor do complemento. Ele é um inibidor do fator P do complemento, que ele é um fator muito importante para a formação da C3 convertase pela via alternativa. Então, ele age lá no comecinho da cascata do complemento, no caso, na via alternativa. É algo que a gente já vem aprendendo com os estudos de fisiopatologia, que na IgA o complemento ele é muito importante, mesmo não sendo uma doença em que o C3, o C4 costumam vir baixo no sangue. Existe uma ativação Exato. mais local e não é o suficiente para cair o complemento sérico, o que não quer dizer que ele não seja muito importante. Nos estudos com biópsia, por exemplo, quanto maior a intensidade do C3, quando tem C4D, quando tem a presença de complexo de ataque à membrana, né, que na prática a gente não costuma medir, nem na urina, nem na biópsia, esses pacientes tiveram pior prognóstico. E mesmo dentro de uma fase de normalidade, se o C3 está mais perto do limite inferior, também eles têm mais pior prognóstico, o que sugere que realmente o complemento é muito importante. Então, depois disso, começaram a estudar várias moléculas, né? Tem até os estudos com outras moléculas, mas não vale a pena a gente aprofundar agora, senão a gente não acaba, né? Exatamente, porque, né, a IgA, né, é a glomerulopatia mais comum, então todo mundo quer achar qual que é a cura, né, o que que vai tratar de fato a doença. Então a gente tentou os primeiros estudos, né, e agora a gente está vendo vários outros primeiros estudos com corticoides,
né, e as drogas comuns, como né, micofenolato, ciclofosfamida, a gente viu que não teve impacto, então a gente está partindo, né, para estudar com mais detalhes a fisiopatologia e outros locais e medicações onde elas podem agir. Então é daí que estão vindo tantos estudos e tanto interesse mesmo nessa glomerulopatia. O aplauso foi publicado no New England. Ele colocou randomizado de um lado, então, o iptacopan, do outro lado, o placebo. Eram 120, mais ou menos, pacientes em cada lado, com aquela epidemiologia que a gente já conhece em relação à IgA, né? Média ali de 40 anos, mais ou menos, sempre incluindo bastante paciente asiático, porque é a região onde tem mais IgA, até é uma das coisas que a gente sempre tem que olhar, porque às vezes é só em países asiáticos, e isso acaba limitando um pouco a gente dizer que é reprodutível esse achado que foi encontrado, independente do artigo, né, mas o que foi encontrado com aquela droga em populações hispânicas, caucasianas ou afro-americanas. Exatamente, que eu acabei falando do micofenolato, né? Só para eu me corrigir, que o micofenolato teve benefício em populações chinesas, e a gente ainda não consegue, né, extrapolar isso tanto para outras populações. Isso. No caso, os pacientes nesse estudo, eles tinham uma taxa de filtração média por volta de 60, então dentro do normal, mas considerando que são pacientes jovens, já com cara de que estavam perdendo um pouco de função, com um P/C de 24 horas de 1,8. Quase todo mundo estava com IECA, né, como é de praxe, e nesse caso, menos de 15% dos pacientes estavam com inibidor de SGLT2. Lembrando que os artigos, o artigo, né, o EMPA-KID, né, que fez essa subanálise com inibidor de SGLT2 na IgA, foi publicado depois do que a maioria desses estudos começaram a ser recrutados, né, a recrutar pacientes, justificando por que ainda não era tão frequente. E claro, mesmo hoje a gente não usa para todo mundo, né? Mas justificando por que as taxas às vezes são baixas de uso do inibidor de SGLT2, né? E só aproveitando, lembrar que a gente acabou de fazer um podcast sobre as novidades do Cardigo de G, apesar de ser ainda uma versão draft, tá? Então, chequem lá no episódio, acho que foi 70, nem lembro mais, mas no episódio agora, por Tá último, em recente, outubro, tá recente. para vocês verem, tá? E aí, o que a gente teve de resultado, né? Então, eram pacientes jovens que não tinham perda de função importante, proteinúria de 1,8 com diagnóstico de IgA, já com nefroproteção, pelo menos IECA-BRA otimizado. Em 6 a 9 meses, a gente teve uma queda de proteinúria de mais ou menos 40% com a droga em comparação com o placebo, o que é um resultado significativo. Teve diferença estatística quando foi feita essa avaliação por métodos estatísticos. Então, foi um resultado positivo. Então, é mais uma droga com potencial para ter benefício nos pacientes com IgA. O detalhe é que eles não trouxeram avaliação de taxa de filtração glomerular nesse estudo, que vai ser publicada ainda na versão prolongada, de 2 anos, se não me engano, com a taxa de filtração, porque eles querem ver a mudança na curva da taxa de filtração. Né, ainda é um estudo fase 3, que a gente vê de forma geral que os efeitos iniciais da IgA são vistos com redução de proteinúria, e para a gente ver a alteração de taxa de filtração glomerular, a gente precisa de um tempo de acompanhamento de fato maior. Isso. Então, ainda é um ótimo sinal, mas não aquele que a gente quer ver, que é o de melhora de função. De efeitos colaterais, a gente tem muito medo quando usa o inibidor de complemento da parte mais inicial da cascata, de ter infecção por meningococo ou outras bactérias encapsuladas. Mas nesse caso, todos os pacientes eram obrigados claro, a tomar a vacina e não teve casos de meningococo. Então, e até falando, né, isso foi uma coisa frequente que a gente viu nos estudos, né, com essas novas drogas, de forma geral, para as glomerulopatias como inibidores do complemento, é muito importante a vacinação, e aí a gente tem uma segurança maior com a droga, e eu acho que essa já fica uma mensagem para a prática também, né, todos os nossos pacientes, no geral, para outros tipos de imunossupressão até que a gente for fazer, sempre é importante fazer essa atualização da carteira vacinal. Exatamente. Além disso, não teve aumento de outros efeitos colaterais, né, mostrando o potencial para ser uma droga realmente segura. Lembrando, claro, que a gente precisa de mais dados, né, de estudos maiores, né, para afirmar isso com certeza. O FDA lá nos Estados Unidos, inclusive, depois do resultado desse estudo, autorizou
o uso dessa medicação lá para nefropatia por IgA com um risco de progressão. Foi um resultado tão positivo, apesar de essa questão da taxa de filtração, que foi inclusive liberado para uso já na prática, tá? Vamos para o próximo, que não dá tempo de ficar discutindo muito, não. O próximo estudo também é um imunossupressor ou imunomodulador, é o Origin, também foi publicado, né, esse foi publicado no JASD, e é com o atacicept. Você sabe o que é o atacicept, Fer? Gabi, você vai ter que explicar pra gente. Gente, o atacicept, ele é um inibidor da BAFF e da APRIL. Os dois são fatores ligados ao TNF que estimulam linfócitos B, né? Então a IgA é produzida por plasmócitos que vêm dos linfócitos B. Então, agindo nessas células, faz sentido que diminua a probabilidade dessas IgAs progredirem. Então, ela bloqueia os dois fatores, né? Ao contrário, por exemplo, do belimumab, que bloqueia só a BAFF, ou BLyS também, que é o outro nome dela. Então, a Tacept foi publicado, o Origem, né, foi publicado no JAST. Era uma população bem parecida, então também tinha metade mais ou menos dos pacientes asiáticos, era uma população que tinha também mais ou menos 40 anos de idade em média, né, apesar de uma faixa grande de intervalo. Eram pacientes que tinham proteinúria também de 1,8, de P/C de 24 horas, e uma taxa de filtração média também de 60. Então, bem parecido, bem aquele perfil mesmo que a gente conhece de IgA. Esse era um estudo, essa droga já tinha tido um estudo publicado com um tempo de segmento menor, e eles fizeram uma publicação só para mostrar que, mesmo quando eles pararam de randomizar, né, num braço que eles chamam de open label, e acompanharam por 96 semanas, né, o dobro de tempo tinha sido 48, passou para ser 96 semanas, os pacientes mantinham com redução da proteinúria e, nesse caso, sem perda de taxa de filtração glomerular. Em geral, os pacientes que têm IgA, com uma proteinúria de mais do que 1 grama, eles têm uma perda que pode ir de 2 a 5, 6 ml por minuto por ano de taxa de filtração. Nesse caso, mesmo em quase 2 anos, né, em 96 semanas, a taxa de filtração perdida foi de 0,6 ml por minuto por ano. Então, ele até considera ali dentro do normal de pessoas com 40 anos de idade. Então, realmente parece um resultado animador. Fica ali a pulga atrás da orelha, porque a continuação dessa versão de 48 semanas foi feita apenas com o braço atacicept. Eles não continuaram o braço placebo junto. Então, a gente não sabe se esse resultado é só exclusivo da droga, já que não teve um grupo controle concomitante nesse prolongamento do estudo. Mas tudo leva a entender que, pelo resultado positivo em 48 semanas, de ter tido diferença de taxa de filtração e de ter tido diferença de proteinúria, e continuando só um braço, esse resultado ter persistido, que de fato é um resultado positivo. Mas, de novo, né, uma variação, digamos assim, às vezes até parece um pouco, Fer, que eles têm aquela pressa de sair o resultado ali junto Eu com... acho que tem que entrar logo, né? Eu acho que faz um pouco de parte disso, para ser sincera, né? Sim, talvez um pouco até, assim, não só pensando no congresso, né, que é legal assim publicar junto com a aula, mas também de ser liberado no FDA, como no caso do iptacopan, por exemplo. É claro que se fosse só um estudo contra controle, sem controle, eles não iam publicar, eles não iam liberar pelo FDA. Mas de qualquer forma, tem alguns que a gente olha assim, de qualquer forma, esse eu achei legal pelo fato de mostrar a taxa de filtração e mostrar que a taxa de Sim. filtração não teve diferença. E do mesmo jeito que o outro estudo, não teve diferença para o normal, entre aspas, né, que seria esperado. E assim como o outro estudo, também não teve uma diferença estatística de efeito colateral. Então, não teve aumento do risco de infecção, que também seria o que a gente precisaria se preocupar mais em relação a qualquer imunossupressor ou imunomodulador, né? Como é o caso do atacicept. Perfeito. Próximo estudo é o Align, que é com o atrasentan, que é Isso. um inibidor da endotelina. Esse também foi publicado no New England Isso. pelo nosso amigo Respink, doutora Fer. Ele tá em todas. Gente, ele e a endotelina estão em todas, né? Só para gente, os antagonistas, né, desse receptor. Só para relembrar a fisiologia também, né? A endotelina
é uma molécula que regula diversas coisas no organismo com bastante impacto renal, porque ela está associada à vasoconstricção, a alteração de podócitos, a fibrose tubulointersticial, proliferação mesangial, aumento de células inflamatórias, e tudo isso em conjunto, mediado pela ação da endotelina, vão estar associados à progressão para a doença renal crônica e também a associação com proteinúria. Então, a gente já tem visto, né, há algum tempo, alguns estudos falando sobre antagonistas do receptor da endotelina, que é o nosso atrasentan, certo, Gabi? Exatamente. Então, o spazentana, por exemplo, que é um inibidor da endotelina 1, né, do receptor A da endotelina 1, com um BRA associado na Isso. molécula, ele já foi, inclusive, incluído no No CADIGO, né, último CADIGO, na versão draft, relembrando, né? E porque tem um Protect Trial, que foi um estudo fase 3, que mostrou diferença de proteinúria e ali uma diferença pequena, mas uma diferença de curva de taxa de filtração. Então, é mais uma das medicações anti-endotelina com potencial para entrar para o nosso hall, né, de medicações, Exato. Opções. de opções para IgA. E, se eu não me engano, a Trazentana já tinha apresentado resultados também para diabetes, para doença renal do diabetes. Então, Isso, a gente tem alguns estudos antigos, né, com o sonar, mostrando alguns resultados na doença renal crônica. exatamente, o Sonai, esse nome mesmo. Então, foi um estudo com mais ou menos 120 pacientes em cada braço. Também eram pacientes com IgA, não podia ter IgA secundária, tinha que ter mais de 1 grama de proteinúria, mais de 30 taxa de filtração, com um perfil parecido com o dos nossos outros estudos, que de diferente era uma população um pouquinho mais velha, tinha 45 anos em média, era uma população que tinha uma proteinúria também de 1.800, e tinha uma taxa de filtração um pouquinho menor, né, de 58 de taxa de filtração, talvez exatamente por ter pego uma faixa etária um pouquinho mais velha. 40% dos pacientes tinham menos de 45 de taxa de filtração. Então, realmente, pegando pacientes com já um DRC estágio 3B ali, para mostrar, talvez tinha alguma diferença também numa população um pouco mais grave, né? Lembrando que para já antigamente, menos de 50 taxa de filtração, a gente até discutia se valia a pena imunossuprimir, apesar de hoje em dia não existir essa recomendação tão formal. Que eles mostraram? Algo bem parecido com os outros estudos. Então, uma queda de proteinúria, aqui em 36 semanas, comparado com o placebo, então foi contra placebo, com uma queda, nesse caso, também por volta de 35% na proteinúria. E de legal, eles mostraram que efeitos colaterais não foram também encontrados em maior quantidade em geral, né, com a medicação, e particularmente eles mostraram que não houve um risco aumentado de forma significativa de edema, que é uma complicação que a gente viu um pouquinho com o spazentana, que a gente tem receio em muitos inibidores da endotelina. Só para falar, normalmente o esparzentan também, ele é associado já com BRA, né? E o atrasentan não, ele é unicamente inibidor da endotelina. No entanto, esses pacientes, eles estavam, na sua grande maioria, já fazendo, né, uso de EcoBRA. Isso. Então, nesse caso, não teve esse aumento de hipervolemia, edema, retenção salina, teve um aumento de anemia, né, que é difícil falar significativo porque são números pequenos, mas foi de 6% contra 1%. Então, é mais uma droga que parece também ter potencial para IgA. E por último, né, para a gente também não ficar falando só de IgA, outro inibidor da endotelina, também do nosso grande amigo Respink. E Respink, por favor, se você estiver ouvindo, somos seu brother, cara, chama a gente. Fui ver até o Sonar, foi ele que publicou, então ele já tá na crista da onda há tempos. Semaglutida, foi ele, o cara é foda. O cara é por isso, gente, eu nunca vi um homem tão magro também, deve só trabalhar, mas é isso. Detalhe fora da área acadêmica, Fer. E nesse caso, ele é outro artigo com endotelina. No caso, é uma molécula que nem tem ainda um nome, digamos assim, mais palatável, é o SC0062, que eles contam nem que... Nem é nome ainda, né? Pois é. Que é uma molécula muito mais potente, muito mais, específica para o receptor A. Os outros, em teoria,
pelo que ele descreve na introdução, tem também uma certa ação no receptor B, que é daí que vem esse efeito de retenção salina, né? Que nem foi tão visto com a trazentana, por exemplo, como eu mostrei agora nesse estudo, que a gente acabou de comentar. Mas nesse caso, então, a grande questão dessa molécula é que ela seria mais seletiva. Então, não muda muito em relação aos outros estudos, todos tinham que ter taxa maior que 30, proteinúria maior do que 1 grama em 24 horas. Nesse caso, foi um tempo curto de acompanhamento, porque era uma fase 2, né? Foi um estudo fase 2 publicado no JASD, randomizado. Então, eles acompanharam até 24 semanas. Os pacientes tinham mais ou menos também 40 anos de idade, uma taxa mais ou menos de 70, perfil bem parecido, só de curiosidade eles tinham proteinúrias menores mesmo, por volta de 1 grama e não 1,8 quanto os outros estudos. Eles testaram 3 doses, 5, 10 e 20 miligramas, e aqui o legal é que eles conseguiram uma redução de até 60% na dose mais alta. Uau! Pois é, de 20 miligramas. Isso em 12 a 24 semanas. Então realmente parece um resultado excelente, né, Fer? Excelente, essa é promissora. Esse resultado ele não veio associado a efeitos colaterais associados à retenção salina, como era prometido, mas assim como a trazentana, teve aumento da incidência de anemia nos pacientes que tinham doses maiores. Então, nesse caso, foi 22% contra 12% no grupo placebo. E também de infecções de via aérea superior, foi de 32% contra 9% no grupo placebo. Não sei se teve algum efeito causal, né? Eu não conheço o efeito da endotelina no infecção, né, Fer? Também não, mas acho que a gente vai descobrir nos próximos anos, Respin, que vai dar a resposta pra gente. Em relação à taxa de filtração, eles até fizeram a avaliação e não teve uma diferença estatística, parece ter tido uma tendência do placebo para algumas das doses, mas sem ter muitos dados sobre taxa de filtração, de diferença de taxa de filtração, mas também pelo N pequeno e tamanho do tempo de acompanhamento, era difícil mesmo de mostrar. Mas é mais uma possibilidade para o futuro. Então, ao contrário de 4, 5 anos atrás, que a gente entrava em desespero, né? Quando via um paciente com IgA, hoje em dia o prognóstico em relação a possibilidades terapêuticas é cada vez melhor. Exatamente. Nosso desespero ainda vai ser por um momento como conseguir as medicações, mas eu acho que com o tempo tudo isso vai se resolver e a gente vai ter aí muitas novidades. Vamos ver como a gente teve o Cadigo de GA, que foi apenas, né, o rascunho preliminar, se com esses novos trabalhos a gente vai ter alguma inclusão de alguma dessas drogas, né, para a gente já utilizar, já que a gente já teve até aprovações, né, aceleradas pelo FDA, e se o Cadigo de GA também vai ser um pouquinho mais legal com a gente, dar alguma cascata de como a gente vai introduzir, associar medicações, que assim, né, brincadeiras ou críticas à parte, acabei sentindo falta um pouquinho de uma escadinha, de uma coisa um pouco mais guiada para a gente tratar IgA e até a pergunta, ele sugere já entrar e cobrar juntos e todo mundo pergunta a questão hemodinâmica, enfim, né? Mas não é tema para hoje, certo, Gabi? Já Certo. deu de IgA, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Então, doença renal crônica, o que a gente teve de Não, novidades? a gente ainda tem o ApoL1. Ah, é verdade. Meio glomérulo, meio doença renal crônica, para ser sincera, É né? verdade. Tem resultado para as duas coisas, né? Para as Que duas foi esse coisas, estudo, então a gente Fer? vai usar ele de interseção. Esse foi um estudo, né, que não foi, né, um ensaio clínico, mas foi um grande estudo caso-controle que analisou as mutações genéticas no gene da apolipoproteína L1, né, nas populações africanas. O que acontece é que esse gene, né, ele foi identificado na população afrodescendente, porque viu-se que os afrodescendentes tinham muito mais incidência de doença renal crônica do que outras populações, e isso não poderia ser apenas explicado pelas condições, né, socioeconômicas, exposições ambientais. E aí descobriu-se o gene da ApoL1 e sua associação com doença renal crônica. Ele é mais comum em populações africanas, porque no passado ele conferia aumento da resistência à doença do sono.
E com o tempo e com a evolução, a gente viu a associação dele com o desenvolvimento de doença renal crônica, além de outras manifestações, como maior risco de hipertensão, a associação com GESF do tipo colapsante nos pacientes com HIV. Então, a gente tem aí essas associações. E como que funciona, né? Como que é o gene da ApoL1? Então, ele pode ter diferentes mutações. O que acontece é que ele tem, né, dois alelos que vão ser G0, G1 ou G2. Normalmente, os alelos de risco são G1 e G2, e quando a gente tem uma mutação nos dois alelos, por exemplo, um paciente que seja G1G1, G1G2 ou G2G2, a gente tem o maior risco de desenvolvimento de doença renal crônica, e foi essa associação que esse trabalho procurou evidenciar. Então, foi um grande estudo que avaliou 8.355 participantes com doença renal crônica do estágio 2 a 5, sendo que 866 tinham doença glomerular, como GESF, e outros não tinham, e eles viram, né, e compararam como que seria a incidência de disfunção renal de acordo com o tipo de mutação. Se era uma mutação em apenas um dos alelos ou se era uma mutação nos dois alelos. E esse grande estudo realmente verificou essa associação. Então, para pacientes que tinham mutação em apenas um alelo, existia o risco 18% maior de desenvolvimento de doença renal crônica e 61% maior de desenvolvimento de GESF. E quando você tinha mutação nos dois alelos, o risco de desenvolvimento de doença renal crônica era 25% maior e 84% maior o risco de desenvolvimento de GESF, tá certo? De doença renal crônica chegou até mais de 100% de chance, né? Dependendo de qual foi as variantes encontradas, né? De qual foi o fenótipo de alto risco, o genótipo de alto risco avaliado, né? Perfeito, a depender do grau de disfunção renal em que eles avaliaram esses pacientes, sabe? E o que acontece é que a gente sabe, né, que a população brasileira é muito miscigenada, mas a gente tem uma grande origem africana. Então, são muitos desses pacientes, dessas mutações, a gente encontra na nossa população brasileira, né? Então, isso é muito interessante da gente observar. E no futuro, sabe que tem trabalhos mostrando, né, o uso de medicações específicas para redução de proteinúria nesses pacientes com mutações de risco para ApoL1. Então, o inaxaplin, que foi um estudo também publicado no New England em 2022, eu acredito. Ou comecinho de 2023. Né, não lembro exatamente. Então, é um estudo que mostra que, ao contrário do que a gente tinha imaginado anteriormente, que mesmo uma variante de risco, né, até essa discussão da nomenclatura, se é mutação ou variante pela alta prevalência, mas até uma variante é mais variante mesmo. Eu estou usando mutação, mas o Gabi está certo, é mais variante que a gente usa. Ao contrário do que a gente achava, ter duas variantes de alto risco para nefropatia não é o único fator de risco. Ter uma só, ter só G1 ou só G2, junto com o G0, já poderia, pelo esse estudo, com 8.000 pacientes, 8.500, já seria o suficiente para a gente considerar como um risco. Então, isso realmente muda o paradigma, né? Por isso que foi publicado no New England, né? Mesmo não sendo randomizado, é um dado que não precisaria ser randomizado para a gente comprovar isso, na minha opinião, pelo N robusto e por não ser um trabalho intervencionista, né? né? Então, interessantíssimo, eu achei esse estudo também, quando eles se apresentaram lá no congresso. Inclusive, foi na sessão de High Impact Clinical Trials, né? Como se fosse um grande trial. Foi super, super interessante. Além disso, tivemos novidades. Agora sim, para a DRC pura, digamos assim, né, Fer? Exatamente. Vamos começar com a bola da vez, que é a semaglutida. A gente teve o Flow Trial, que mostrou, né, redução de eventos renais, pacientes com diabetes tipo 2, e a gente teve
o estudo falando da semaglutida apenas em pacientes com sobrepeso ou obesidade e doença renal crônica, mas sem diabetes. Foi um estudo relativamente pequeno, tinha 50 pacientes em cada braço, tinha pacientes com glomerulopatia, com nefropatia hipertensiva, com obesidade como causa da DRC em teoria, um IMC médio de 35, então eram pacientes realmente bem mais para obeso do que para sobrepeso, que tinham uma taxa de filtração por volta não, né, exatamente em média, né, de 64, com mais ou menos metade dos pacientes com menos de 60 de taxa de filtração. E o que eles viram com a semaglutida, né? Lembrando que no Flow eles usaram até 1 miligrama, né, de dose, e em geral para emagrecer se usa 2,4 como dose alvo por semana. Então, nesse caso, foi 1 miligrama por semana, foi 2,4 por semana, não 1 miligrama por semana, como foi o Flow. E eles viram Porque o em, intuito é a dose de emagrecimento mesmo, né? Desculpa te interromper, Gabi. já que eram pacientes com obesidade e sobrepeso, e o Flow não obrigatoriamente, né? Isso. E eles viram em 24 semanas que os pacientes tinham uma queda de proteinúria por volta de 45% comparado com o placebo. Então, um resultado também excelente. E nesse caso, dá para explicar alguns motivos para isso, né, Fer? Sim, temos sim o que, como justificar, né? Uma das coisas é que a gente usa essa medicação para tratamento de obesidade porque ela de fato está associada à perda de peso. Então a gente teve, né, uma redução do peso corporal total que foi mais significativa nos pacientes que faziam uso da semaglutida. Chegou a Além 10 disso, quilos, né, de perda em 24 semanas. em comparação com uma perda de peso de mais ou menos 1,5 kg no grupo placebo. Então, isso de fato foi significativo. A outra coisa é que essa medicação, ela também é um antidiabético. Então, a gente teve melhora, né, em relação ao controle glicêmico, ainda que esses pacientes não fossem diabéticos. A grande maioria dos pacientes tinha doença renal crônica associada à hipertensão ou a glomerulopatias. Alguns tinham pré-diabetes que eu vi, né? Tinham uma Pré-diabetes, glicada média de 5,7. Mas teve uma queda de 0,4 da glicada e teve uma queda de mais ou menos 5 ou 6 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. Então, parece que tem o peso, principalmente, como grande fator, né? Mas tem gente achando que tem algum outro mecanismo relacionado ao GLP-1 que possa estar também relacionado com essa melhora de proteinúria, né? Perfeito. Até porque uma das coisas que sempre é perguntada, já era no Flow, foi nesse estudo também, se a gente poderia ter alguma alteração de taxa de filtração glomerular que fosse motivada pela perda, né, ponderal, pela alteração, né, da massa corporal total em relação à taxa de filtração glomerular. Mas esse estudo não viu nenhuma dessas alterações e eles avaliaram, né, a função renal tanto pelo cálculo da taxa de filtração glomerular, pela creatinina, pela cistatina e viram também com o uso do ioexol. E não teve diferença em relação à taxa de filtração glomerular e nem alteração em relação ao valor da creatinina em decorrência dessa perda corporal, dessa perda de peso, ainda que ela tenha sido bastante significativa. A gente fica naquela dúvida, né, do quanto que se acompanhasse mais tempo, isso daria diferença, né? Porque pra gente o mais importante, como a gente tinha discutido já, né, é essa diferença de taxa de filtração. Eu tenho certeza que esse estudo vai continuar e que a gente vai ter mais respostas, não exatamente esse ou outros similares, para a gente conseguir ver outros desfechos em relação ao uso dos agonistas de GLP-1 em populações sem diabetes, né? Eu acho que a gente vai ver muito disso por aí no futuro. No Congresso a gente até não achou a publicação, mas eles mostraram subanálise de desfechos renais por faixa de taxa de filtração, né, do flow, e também mostrou outros subanálises do flow, mas como a gente não achou o estudo publicado, a gente não vai comentar com muitos detalhes, né? Mas de forma geral, o que eles falaram nessa subanálise era que os desfechos, né, em relação à proteção, né, renal e cardiovascular
são mantidos através de outros estágios da doença renal crônica e nos diferentes níveis de albuminúria. Porém, a gente não tem muitos mais detalhes além desses para falar, além da palavra dos organizadores do Flow, certo? Isso aí. E além do agonista GLP-1, Fer, quem mais das nossas favoritas mostrou resultado para DRC? Eu preciso falar do queridinho, que são os inibidores do SGLT2, né? A gente teve dois estudos mais importantes. O primeiro falando dos efeitos de longo prazo dos pacientes que usavam empagliflozina. Então, isso foi como se fosse uma continuação do Empaquidney. Então, a gente viu no Empaquidney, que viu o efeito da empagliflozina nos pacientes com doença renal crônica, um estudo finalizado prematuramente por conta da evidência de benefício dos inibidores do SGLT2, e essa foi a fase ativa desse estudo. No entanto, depois que ele foi terminado, os pacientes eles foram seguidos por 2 anos adicionais para avaliar qual que era o impacto nos pacientes que tinham usado empagliflozina durante o Empaquidney em comparação com os pacientes que tinham utilizado placebo como um efeito cumulativo, né? O tanto que essa droga, o tanto que a gente teria de benefício em anos adicionais. Como já era uma fase do estudo que ela não era ativa, o estudo já não era mais cego, a gente já tinha, né, bem estabelecido o benefício dos inibidores de SGLT2. Então, os pacientes que estavam no grupo placebo, se fossem seguidos pelos seus médicos de rotina e eles introduzissem um inibidor do SGLT2, esses pacientes poderiam estar em uso dessas medicações. E também não era obrigatório que eles tivessem em uso de empagliflozina. A gente sabe que eles poderiam, e era aceito, né, nessa avaliação, que eles tivessem em uso de outros inibidores do SGLT2. E o que esse estudo buscou avaliar, né? Como que era a progressão da doença renal ou morte por doença cardiovascular em relação a esses pacientes. Só antes disso, Fê, o que eu achei legal é que, não sei se é legal, mas mais ou menos 40% do grupo estava usando o inibidor SGLT2 depois desse ano de acompanhamento, né? Dessa fase não randomizada. O grupo placebo era zero, né? Claro que era placebo, então foi para 40%, super legal, né? Mas o grupo que estava todo mundo usando, muita gente tirou. Porque talvez ficou Exato. na dúvida, né? Se ainda era o suficiente para a gente dizer, nossa, vou continuar, não vou continuar. E sinceramente eu não sei nesse período o quanto que já tinha saído o DAPA-CKD, né? Para a gente dizer assim, pô, por que você tirou, né? Então, mas isso foi uma pergunta que rolou lá no Congresso. Levantaram a mão, né? Na verdade, mandaram pelo aplicativo e perguntaram, mas, gente, como que só 40% dos pacientes com doença renal crônica, com albuminúria, com taxa de filtração glomerular permissiva, estão em uso de inibidor de SGLT2, sendo que a gente já sabe dos benefícios para essa população? E aí, o que o cara respondeu foi assim: olha, de fato, eu não sei. A gente não tinha, né, nada em relação a essa fase ativa. A gente esperava que os pacientes estivessem em uso, mas só para a gente ver como assim, né? Uso na vida real, o que acontece é que os pacientes deixam de tomar. Se é porque os pacientes de fato deixam de tomar, tem alguma implicação em relação ao custo da medicação, ou se é porque os nefrologistas não estão prescrevendo, ou se porque esses pacientes deixaram de ir no nefrologista, ele de fato não sabia responder, mas foi um negócio que foi assim, caramba, como que de mundo real, tanto os dois grupos ficaram só com 40% de uso de inibidor de SGLT2, né? Fizeram essa pergunta lá mesmo, Gabi. O que Mas eles enfim, mostraram no estudo, né, que mantinha o benefício, né, em relação a o desfecho primário, tanto de morte cardiovascular quanto de desfecho renal, né, de perda de função, mesmo depois dessa isso. fase é, aberta, digamos assim, né, não randomizada. Exato, o benefício ia reduzindo, né? Enquanto você utilizava o inibidor de SGLT2, o benefício é maior. Isso
caiu, mas ele se manteve principalmente ao longo do primeiro ano. Então, o que a gente sabe é que a gente ainda tem o efeito residual do uso dessas medicações, mas mais importante ainda é a gente reforçar o uso continuado dessas medicações, correto? Exatamente. A outra novidade é que mostraram o DAPA Advanced CKD, né? Que era para ver o uso da dapagliflozina nos pacientes com DRC estágio 4 e 5. A gente sabe que a gente pode, né, manter essas medicações nesses pacientes para aqueles que já faziam uso previamente, mas a gente tem como fecho de introdução até 20 ml por minuto. No entanto, o que esse estudo viu foi a introdução de inibidor de SGLT2 para pacientes com uma taxa de filtração glomerular ainda menor. Então, eles viram a introdução dessas medicações com uma taxa de filtração glomerular de até 10 ml por minuto. Então, eles incluíram pacientes com taxa de filtração glomerular de 30 a 10 ml por minuto, independente do nível de albuminúria. Foi um estudo com 120 pacientes no grupo da intervenção da dapagliflozina e 60 pacientes no grupo com o tratamento basal para doença renal crônica sem uso de inibidores de SGLT2. Ainda assim, eles excluíram pacientes com lúpus, vasculites ANCA-associadas e pacientes com obstrução do trato urinário ou com, eles colocam, né, sepse por infecção de trato urinário frequente, deixaram esse tipo de critério de exclusão e eles avaliaram o efeito dessas medicações. Uma outra coisa importante é que eles escolheram pacientes com uma perda mais rápida de taxa de filtração glomerular de pelo menos 2,5 ml por minuto por ano, para a gente conseguir ver de fato se a gente tinha efeito em relação à progressão da disfunção renal nesses pacientes. E eles quiseram ver como efeito primário a diferença na taxa de filtração glomerular depois da randomização. E como os desfechos secundários, eles viram, né, outros desfechos renais compostos e ainda eventos cardiovasculares. Era uma população mais idosa, uma média de 67 anos, em comparação com 71 do grupo placebo, digamos assim. Então, uma população um pouquinho mais jovem, apesar dos efeitos positivos que a gente vai ver nesse estudo, e com uma albuminúria um pouquinho mais significativa, no geral, 1.300 miligramas contra 900 no grupo que não fazia uso dessas medicações. E eles tinham mais ou menos 55% a 60% de uso de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembrando que eram pacientes que já estavam com a função bem comprometida, né? Tipo, que já eram DRC estágio 4 ou 5. Então, talvez por isso já tinha um pouco mais de hipercalemia, né? E acabaram por isso mantendo os pacientes, alguma parte, né? 40% sem inibidor do sistema renina, que é algo que a gente vê bastante com frequência. Lembrando a importância de tentar manter o máximo possível essas medicações, né? Esse artigo, se eu não me engano, não foi publicado ainda, né, Fer? Não, esse ainda não foi publicado. Só Pelo para menos, ficar né, claro quem estiver agora, 6 procurando, de né? novembro, enquanto a gente conversa. É. De qualquer forma, o que eles mostraram, Fer? Eles mostraram que o uso da dapagliflozina tem efeito benéfico. A gente tem, de fato, um efeito hemodinâmico com uma queda de mais ou menos 1 ml por minuto, assim que a gente tem a introdução da medicação, mas que após 36 semanas, as curvas, elas já compensam. E aí, essa perda, né, de 1 ml por minuto, depois de 36 semanas, ela já é menos significativa nos pacientes que fizeram uso de dapagliflozina. E o que é interessante é que isso se manteve também em relação a benefício de eventos cardiovasculares e sem aumento de eventos adversos, tá certo? Achei legal a gente pensar, né, nessa introdução, ver que pode ter benefício para essa população, tanto do ponto de vista renal quanto cardiovascular, e mais importante ainda, a gente tem segurança no uso dessas medicações. Mas lembrando que não foi um estudo grande, 120 pacientes num braço e 60 no outro.
Na prática, o que a gente já tinha receio, ou já imaginava, é que o máximo que podia acontecer era ou não funcionar, ou ele ter uma queda da taxa de filtração quando começasse a medicação, como a gente vê com os pacientes com melhora da função, com funções melhores. Então, talvez ali o paciente que está com 10, 15 taxa de filtração, se cair mais 3, 4 ml, poderia ser um motivo de urgência, né? Isso seria um risco teórico, né? Que é o motivo, porque ainda não é indicado, por exemplo, começar a quebrar com menos de 15 de taxa de filtração para rotina, né? Talvez individualmente, caso a caso. Dá vontade de tentar fazer o tratamento naqueles pacientes que têm também outras causas, outras indicações de benefício da medicação, não só o benefício renal, como, por exemplo, pacientes com IC, que seria uma situação onde tem um benefício muito claro, um benefício robusto, e que a gente, às vezes, não consegue tratar direito o paciente com DRC, porque IECA, BRA, inibidor do sistema da aldosterona, são medicações que com DRC estágio 4, 5, começam a ter mais riscos de hipercalemia e acaba por isso não tendo muitas vezes dose otimizada. Então, super animador. O Dr. David Wheeler, que fez parte, se eu não me engano, do DAPA, CKD, não tenho certeza se ele fez parte do PIMP aqui, ele está relacionado ali com o CADIGO de DRC, ele é uma grande autoridade em relação ao inibidor de SLT2, ele fez comentários, né, depois da apresentação desse artigo lá na sessão de trials de alto impacto, né, no congresso, e ele mostrou como algo em potencial, mas que ainda gostaria de um pouco mais de dados, né, Fer? Não, mas ele elogiou, assim, de forma geral, ele foi bem entusiasta, né? E terminou falando do grande estudo, né, do Renal Life Cycle, que é um grande ensaio clínico randomizado do uso da dapagliflozina em diferentes populações, e aí com uma doença renal crônica mais avançada em pacientes em diálise e também pacientes com transplante renal, que é um grande estudo que está rolando e que vai trazer respostas bem concretas para a gente, acredito que num futuro próximo. Estamos ansiosos. Com certeza vai sair uma versão preliminar, depois uma versão só de taxa de filtração, depois uma versão só para transplante, né? É isso aí. De DRC, a gente também teve novidades sobre a finerenona, né? Que é outra também que estamos começando a usar bem mais, né? Do que usávamos antigamente, né? Foi uma avaliação do Fine Arts, que foi um artigo randomizado com foco em doença cardiovascular, agora trazendo desfechos renais, né, Fer? Exatamente, Gabi. A gente já sabe, né, dos efeitos bem estabelecidos nos pacientes com diabetes, e agora esse estudo tentou ver na população com insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção acima de 40%. Vale lembrar que nesse estudo os pacientes podiam ou não ter diabetes, e aí variava de acordo com os estágios da doença renal crônica, mas uma média ali de 30 a 45% de diabetes nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Então, foi um estudo randomizado de finerenone versus placebo, que avaliou desfechos renais, que seria uma redução maior ou igual a 50% da taxa de filtração glomerular ou falência renal, né, determinada por uma redução da taxa de filtração glomerular abaixo de 15 ml por minuto, início de diálise ou necessidade de transplante renal. E foi um estudo robusto, com cerca de 6 mil pacientes, com uma taxa de filtração glomerular média de 62 ml por minuto, com 48% com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto e uma proteinúria média de 18 miligramas por grama. Então, não foi assim uma população que tinha uma proteinúria tão significativa. Esses pacientes foram seguidos por uma média de 2 anos e meio, e a incidência de desfechos renais foi numericamente maior para pacientes com finerenone, mas isso não foi estatisticamente significativo. Então, na verdade, esse trial ele foi negativo para o uso da finerenona em relação à redução da progressão da disfunção renal em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção acima de 40%. O que eles mostraram de benefício, né, Fer, foi em relação à albuminúria, né? Que eles viram que os pacientes que estavam com finerenona tiveram
menor progressão de micro para macro, né, ou de até 300 para mais de 300, e de não ter para ter albuminúria, né, mostrando talvez um benefício a longo prazo, talvez, né? E a gente ficou intrigado porque a gente, em 2 anos, até 3 anos, né, de acompanhamento, que eu estou vendo, né, de 2 a 3 anos de acompanhamento, eles não conseguiram mostrar a diferença de desfecho de redução de É. perda de função, né? Eu acho que, de forma geral, a albuminúria não era tão significativa nesse trabalho, e junto com a publicação desse trabalho de desfecho renal, a gente teve o de desfecho cardiovascular, e que mostrou que a finerenona ela é importante no benefício cardiovascular desses pacientes. Então, mesmo que a gente ainda não tenha um benefício renal bem comprovado, a gente tem o benefício cardiovascular do uso dessas medicações, que eu acho que é uma coisa válida ainda para a gente pensar e ter ela no nosso arsenal. O que chamou a atenção também é que na população que tinha mais disfunção renal, eles tiveram uma taxa alta, eu achei, né, de hipercalemia, né, que é um evento relativamente grave, né? Então, eles tiveram uma taxa maior do que 20% nos estágios mais avançados de DRC, de hipercalemia. É pelo menos um episódio de hipercalemia. Então, é algo que a gente precisa ficar atento também, né? E no final dessa sessão, né, a gente teve comentários e a mensagem final foi: para quais pacientes a gente deve prescrever finerenona? Então a gente pensa, né, para pacientes com diabetes tipo 2 que tenham albuminúria pelos benefícios renais e cardiovasculares, e para pacientes com fração de ejeção acima de 40%, pensando nos benefícios cardiovasculares. Lembrando que a gente deve introduzir para pacientes com uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 25 ml por minuto, com potássio sérico dentro da normalidade, menor ou igual a 4,8, e tendo, né, que monitorar o risco de injúria renal aguda com a introdução desses medicamentos. Isso aí, boa mensagem, Fer. E, e por último, né? Por último, ou antepenúltimo, né? A gente teve o estudo com o zircônio e banho de diálise com 2 ou Super 3 interessante. megs por litro de potássio. Então, foi um estudo com um desenho um pouco diferente. Eles pegaram os pacientes por 10 semanas e mantiveram ou no braço com 2 de potássio, sem o trocador, né, de potássio, no caso o zircônio, ou com o outro grupo com 3 megs de potássio no banho com o zircônio, associado ao zircônio, e depois de 10 semanas, eles invertiam, eles trocavam de lado. E aí o grupo que estava com 2 ia para 3 mais o zircônio, e o grupo que estava com 3 ia para 2 sem o zircônio. E aí acompanhava por mais 10 semanas. Eles ficavam acompanhando, claro, a medida do potássio para avaliar quanto que estava, mas também o desfecho principal desse estudo era a incidência de FA, né? Qual era a frequência que os pacientes apresentavam de fibrilação atrial. E o desfecho secundário era a avaliação de desfechos cardíacos significativos, que ele chamava, que era bradicardia menor que 40, taquicardia ventricular com mais 130 de frequência cardíaca, e claro, morte por causa cardiovascular, sistolia, também era avaliada como desfecho grave. E isso, não sei se surpreendentemente, na verdade, né? Mas o que eu achei Mas é interessantíssimo, interessante. É prático, né? Eu interessantíssimo, gostei que é prático. e é algo que a gente já pode fazer hoje no dia a dia, né? Apesar do preço da medicação. A gente consegue. Aí eles mostraram que apresentou uma incidência de 50% a menos, né? Um odds ratio de o 0,52, o grupo que fez uso do zircônio mais um banho alto de potássio, né? Lembrando que aqui a gente está É pelo... avaliando o número de eventos, né? Porque a gente pode ter o mesmo indivíduo fazendo vários episódios de FA. Inclusive, o número de indivíduos nem foi tão diferente, mas a quantidade de eventos que esses indivíduos fizeram de FA foi muito maior, né? E é excelente, porque a gente sabe que a principal causa de mortalidade nessa população
é morte súbita, né? São eventos arritmogênicos, mais do que assim, síndrome coronariana aguda. E a gente sabe que esse desbalanço de eletrólitos é importante, então eu achei super interessante e faz todo sentido, achei super prático, bem legal esse estudo. Isso, eu também acho. A ideia deles é que essa variação muito rápida do potássio seria o gatilho para fazer a arritmia. E realmente, quando eles faziam potássio pós-diálise, o grupo que estava no banho mais pobre em potássio teve uma taxa de hipocalemia mais de 2 vezes maior do que o grupo que estava com o potássio mais alto junto com o zircônio. O zircônio até pode fazer, né? Aqui só um detalhe, aqui usava o zircônio só em dia sem diálise, né? Não era diariamente. Então talvez até justificando por que o grupo que estava com o banho pobre em potássio fez muito mais hipocalemia, né? Os outros distúrbios como hipomagnesemia e hipocalcemia não foi diferente entre os dois grupos, ou foi uma diferença muito pequena, não foi diferença estatística. Então, esse deve de fato ter sido gatilho, claro. Até eles colocam na discussão que é difícil dizer o quanto que o problema foi ou a diferença foi o uso do zircônio ou o banho, né? Claro que deve ter sido mais a combinação dos dois, no sentido de que um banho mais alto de potássio também, junto com o zircônio, não fez com que o paciente tivesse hipercalemia, né? Que poderia ter também associação com desfechos negativos. Vamos para o último? Vamos conversar um pouquinho do Kidney Action Team. Exatamente. Então, a gente também teve na sessão de trial de alto impacto um estudo sobre IRA, que é o CAT-AKI. Achei interessante o nome. Então, é um estudo com e-alerts, né? São alertas eletrônicos que avisam quando o paciente tem IRA, que era IRA ou pelo aumento de 0,3 em até 48 horas, ou de aumentar 50% a creatinina em até 7 dias. Então, gerava um alerta para o time do estudo. Foi um estudo conduzido em 7, 8 centros nos Estados Unidos, mas que os principais foi Yale e a Mayo. Mais para frente eu falo, e a Johns Hopkins, desculpa. Yale e Johns Hopkins. Mais para frente eu falo por que isso é importante. E é onde eles eram convocados, tinha uma evolução, digamos assim, estruturada. Então, tinha lá os itens para o pesquisador anotar em relação à investigação da IRA, a volemia, acidose, hipercalemia, e ele ia ticando se ele queria ou não aquela avaliação, e também tinha um espaço para ele escrever alguma coisa que não estava ali pré-programada, digamos assim. Eles avaliavam dois grupos, mas o grupo intervenção, a pessoa, o assistente, o médico assistente que estava conduzindo o caso, ele tinha acesso àquela evolução, enquanto o grupo controle não tinha acesso. Então, os dois eram avaliados, os dois grupos, mas só podia ler aquela avaliação o grupo intervenção. Né? O que você acha que deu, Fer? Você viu, né, essa apresentação? Eu vi. Deu o que dá em todo trial de AKI, né? De IRA. Não deu diferença. Exatamente. Então, a gente conseguiu mostrar que, de fato, ter alguém ali que foi capacitado, treinado para poder orientar as condutas para a IRA, mostrou diferença em relação à incidência de mudanças de conduta. Então, eles tiveram mais correção de dose de droga, mais suspensão de drogas que deveriam ser suspensas, mais investigação de causa de IRA, como ultrassom de bexiga, como investigação de urina 1. Mas, entretanto, não teve diferença de progressão de IRA de CADIGO 1 para 2, de 2 para 3, de indicação de diálise ou de morte em 14 dias por causa renal. E aí a grande discussão foi por que mesmo assim não teve diferença. Então, uma das questões é que eram centros de excelência, então eram centros onde, digamos, o grupo controle, mesmo sem aquela recomendação, ele consegue ter a capacidade de entender qual é o paciente mais grave e menos grave, que precisa de uma intervenção maior ou menor. As intervenções que tiveram diferença estatística foram relacionadas a diagnóstico e não a tratamento. Então, fazer furo, fazer soro, dar albumina ou qualquer tratamento específico não teve diferença em relação aos grupos. Não faz sentido que, de fato, eu orientar só condutas relacionadas a diagnóstico sejam importantes, mas não a ponto, talvez, de ter diferença. Não tem impacto de desfecho, né? Porque de desfechos tem que duros, ver o que vai fazer depois. As pessoas que estavam avaliando não eram obrigadas a seguir as recomendações, então é até engraçado que eles colocam numa tabela
a quantidade de recomendações seguidas e a quantidade de recomendações seguidas em quem leu as recomendações foi de 33% das recomendações. Então, no final das contas, a conduta só seguiu 33% das recomendações, a conduta do médico assistente. E no grupo que eles não leram, 20%. Então, mesmo sem ter lido, ele sabia que em alguns casos tinha que investigar a causa de ira, tinha que fazer volume, tinha que fazer qualquer uma das condutas que eles sugeriam. Os pacientes não eram muito graves, então isso foi, não vou dizer uma crítica, né, mas foi outro ponto levantado. Então, a maioria, 91% dos pacientes tinham uma ira CADIGO 1. A ideia é que a gente não deixe o CADIGO 1 virar 2 ou 3. Então, até fico assim me perguntando o quanto que de fato isso é um problema, né? Só fazendo uma correlação com um estudo brasileiro, acho que foi 2023, o Dr. Emerson Quintino, lá de Rio Preto, ele publicou um estudo com a mesma ideia, né, com alertas, lá no Hospital de Base, lá de Rio Preto, mostrando que teve diferença em relação à mortalidade, a progressão de ira do CADIGO 1 para outros estágios, quando o time do e-alertas era convocado. O médico assistente não era obrigado também a seguir as recomendações, mas ele tinha acesso e ele seguiu o que ele queria e mesmo não sendo obrigado, eles conseguiram mostrar a diferença de mortalidade. Só que aí fica o detalhe, porque foi um estudo que não foi um estudo randomizado, não tinha um grupo controle. E aí é uma força estatística muito menor. Mas, de fato, o que talvez impacte mais é a qualidade da equipe do controle, né? É claro que isso pode ter um impacto muito maior num centro que não é de referência, que não são com médicos que estão acostumados a lidar com pacientes com ira, com pacientes mais graves, né? Ufa, foi isso. Bastante coisa, gente. Bastante Espero que coisa, tenham gente. gostado. Isso é vamos dizer, uma parte, né? A gente trouxe os principais, mas com certeza tem um outro que foi publicado também que a gente não comentou, pelo volume gigantesco Com de artigos. certeza. Fica a dica, né? A gente super sugere que vocês tentem participar desse tipo de evento. É uma experiência muito legal, assim. Eu falo não só dos artigos, que depois você pode ler, né? Mas de você entender o autor apresentando os questionamentos, né? Ver que às vezes eles também não sabem as respostas que a gente fica ali se perguntando, dessas sessões de discussão de casos, porque realmente acho que nunca a gente vai ter evidência para tudo, né? Mas realmente a gente tem muita coisa que a gente não sabe exatamente o que fazer, porque não tem um guideline específico para cada situação, né? Exato. E se vocês forem, Houston, ano que vem, nos procurem. Isso, não sabemos com quem de nós vai estar, né? Mas alguém do Nefropapers vai estar lá com certeza, né? É isso aí. Gente, um super beijo para vocês. Espero que tenham aproveitado. É isso aí, pessoal. Nos vemos por aí, hein? Um abraço. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.